Você que é casado ou vive em união estável sob o regime de comunhão parcial de bens e não sabe quais os bens que você não terá direito na hora do divórcio ou na hora da dissolução da união estável, fica aqui que no vídeo de hoje vou explicar tudo isso para vocês. Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico, e hoje vamos falar sobre esse tema aqui no Papo Rápido dessa semana. Inicialmente, na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos por cada um após o casamento ou união estável são considerados comuns ao casal e, no caso de separação, serão partilhados de forma igualitária entre os dois, independente de quem contribuiu para a sua aquisição. Ou seja, os bens adquiridos antes do casamento ou da união estável não se comunicam na hora da separação. No entanto, se você comprou um bem imóvel financiado antes do casamento ou da união estável, o valor pago deste financiamento durante a constância da união se comunicará. Portanto, será necessário fazer esse cálculo para saber o que pagou durante essa união para a devida divisão. A herança e a doação também não se comunicam na possível dissolução da sociedade conjugal, quando recebidos na constância da união estável ou casamento. Ou seja, se você recebeu uma herança ou doação do seu pai, isso não se comunicará com a sua esposa e seu marido na hora da separação. E os bens subrogados? Os bens subrogados são aqueles substituídos por outros bens. Por exemplo, você compra um imóvel antes do casamento e depois vende esse imóvel na constância do casamento para adquirir outro imóvel. Você deve achar que a sua esposa, em caso de dissolução do casamento ou da união estável, terá direito à metade deste novo imóvel, mas não. Se você comprovar que comprou esse imóvel na constância do casamento, com o recurso de outro imóvel adquirido antes desse casamento, a esposa ou o marido não terá direito à metade desse imóvel. Somente se comprou por um valor maior, aí sim, esta diferença que sua esposa ou marido terá direito. Também os instrumentos de profissão se comunicam. Será que na hora do divórcio ou na dissolução da união estável? Os instrumentos de trabalho também não se comunicam, pessoal. O exemplo de instrumento de trabalho poderia ser o táxi do taxista. Seu automóvel, por exemplo, não se comunica. O Uber, que tem o seu veículo para trabalhar, também não se comunica. O caminhão daquele caminhoneiro, por exemplo, também não se comunica. E até o computador do advogado também não se comunicará na hora da divisão dos bens no divórcio ou na união estável. E os proventos do trabalho? Também não se comunicam na hora do divórcio e da união estável? Sim, pessoal, também não se comunicam. Como, por exemplo, o salário, o fundo de garantia, o PIS/PASEP e os honorários do advogado. No entanto, pessoal, a jurisprudência majoritária do STJ diz que, se adquirido na constância do casamento e da união estável, neste caso, terá direito à meação, ou seja, metade desses proventos. Agora, os proventos de cunho pessoal, como, por exemplo, o dano moral e o acidente do trabalho, estes não se comunicarão. E por fim, a pensão alimentícia, pensão por morte, auxílios do governo, também não se comunicam com o seu cônjuge ou seu companheiro numa possível dissolução da sociedade conjugal, ou seja, não tem direito à meação. Agora você já sabe o que não terá direito na hora da dissolução da união estável ou mesmo do casamento, caso o seu regime seja o da comunhão parcial de bens. Espero que tenham gostado do tema de hoje e até a próxima semana.
Gostou do vídeo? Você sabe que aqui no meu canal Sem Juridiquês, o direito é apresentado de forma simples, fácil e com objetivo informativo. Para continuar com esse trabalho, eu preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado em primeira mão dos meus vídeos, além de compartilhar com seus familiares e amigos e também deixar o seu like. Obrigado!